O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta noite tão abençoada, esta noite de encontro com Jesus, nesta noite em que nós temos a oportunidade de participar da Eucaristia, celebrando a memória da apresentação de Nossa Senhora, penso eu como é certa para nós as palavras que acabamos de ouvir da parte do próprio Senhor, em que nós aclamamos como palavra do Senhor e no Evangelho nós aclamamos como palavra de salvação. De fato, essas palavras de Deus para nós são palavras que têm o poder de curar, têm o poder de nos salvar, e por isso nós aclamamos e dizemos: glória a vós, Senhor. Como não seria bom a gente poder viver o movimento destas palavras da nossa vida, em que o primeiro movimento do profeta Zacarias é o convite que ele nos faz a nos alegrar, a nos rejubilar, porque o Senhor nos diz através do profeta Zacarias que ele haveria de habitar no meio de nós, que o Senhor haveria novamente de habitar em Jerusalém, que o Senhor haveria de manifestar tua presença em nossas cidades. Como seria singular a gente se colocar como ouvintes desta palavra e perceber que de fato Deus habita no meio de nós. Como é solene, meus irmãos, minhas irmãs, aquela aclamação da liturgia da igreja, quando o Padre diz: o Senhor esteja convosco, e vocês respondem: Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós nessa missa, mas Ele está no meio de nós e entre nós. Deus se manifesta em nós, em cada acontecimento da nossa vida, porque simplesmente, meu irmão, minha irmã, nada é por acaso nesta vida. Nada é por acaso. Para nós que temos fé, muito mais para nós que acreditamos na força do Evangelho, muito mais nós que acreditamos na encarnação do Verbo de Deus, nós que professamos a fé na manifestação do Verbo que entra na nossa história, que pisa o chão desta terra e que consagra este mundo ao Pai. Nós deveríamos ser os primeiros a proclamar em alta voz que Deus habita esta terra, que Deus habita esta cidade
e que Deus se faz presente em nós, no meio de nós e entre nós, quer nesta igreja, quer na nossa vida, quer nas nossas casas, porque simplesmente, como dizia Santo Agostinho, simplesmente, e o Salmo também 108 afirma, simplesmente nós não podemos fugir dele. Quer a gente sobe nas altas montanhas, quer a gente desce nas profundezas, quer nós vivamos as experiências mais felizes e mais alegres, quer que nós experimentemos a realidade da dor do pecado, que esse sim nos afasta de Deus. Mas Deus nunca pode se afastar de nós, simplesmente porque Deus ama. Como seria mais leve viver a vida? Como seria mais feliz a gente poder celebrar esta presença de Deus nos acontecimentos mais difíceis da vida e saber que Deus não nos abandonou, como nos diz aquela poesia das pegadas da areia, quando o autor diz que havia Deus e o outro que caminhava, e de repente havia a pegada de um só, e o autor diz que Deus o havia abandonado, e Deus responde: não, aquelas pegadas eram minhas, porque naquele momento mais difícil da sua vida, eu te carreguei nos meus braços. Eu te carreguei nos meus braços. E as pegadas eram somente de Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus habita esta cidade. Rejubilamos e nos alegramos, porque Deus habita também a sua casa. Rejubilamos e alegramos ainda mais, porque Deus habita a nossa família. Nos alegramos porque todo este mundo mereceu tão sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, que jorrando da cruz, passando pela cruz, o sangue de Jesus escorre pelo chão deste mundo e desta terra. Quem de nós haveria de dizer que Deus não amou o mundo? Quem de nós ousaria dizer que Deus não nos amou? Mas pelo contrário, em vez de nos alegrar, em vez de nos rejubilar, como Maria Santíssima fez, e ela cantou isso no seu Magnífica. Ainda bem que a Eliana veio cantar para nós, porque se fosse eu para cantar esse salmo, eu acho que essa igreja ficaria vazia, não? Eu acho que se Nossa Senhora cantou com a voz bonita igual a dela e não igual a minha, graças a Deus, tá vendo? Como Maria cantou, ela, a pobre de Nazaré, ela, a humilde serva de Nazaré, ela relegada às montanhas perdidas de uma vila de Nazaré, ela canta alegremente o seu Magnífica e nos ensina a nos alegrar, porque grandes coisas Deus tem feito em nossa vida. E ao contrário, em vez da gente perceber os sinais da presença de Deus, os sinais do amor de Deus por cada um de nós ficamos fechados em nossas tolices humanas. E também eu. Quantas vezes eu fui muito idiota? O Padre Léo chamava de anta, né? Eu acho que a anta deve ser bem proporcional ao meu tamanho. Quantas vezes nós nos comportamos como anta ambulante, como tolos? Nós nos fechamos nas nossas imaturidades emocionais. Nós ficamos choramingando, lamentando as cebolas do Egito, da antiga vida do pecado, em vez da gente se alegrar com os sinais maravilhosos da presença de Deus
no meio de nós, no meio deste mundo. Como não a gente, por que a gente optar em preferir a lamentação, a lamúria? E por isso o Papa Francisco, ele colocou uma plaquinha tão bonita na porta do seu escritório, do seu quarto, dizendo: proibido reclamar. Como seria tão bonito a gente colocar uma plaquinha dentro da nossa língua, né? E parar de reclamar e lamentar a vida. Quantas vezes nós nos perdemos emocionalmente, meu irmão, minha irmã, porque ficamos presos e aprisionados nas culpas do nosso passado. Ou nós nos tornamos lixeiras dos outros que vomitam sobre nós as suas imaturidades, os seus remorsos, e a gente dá risadinha e aceita, e fica choramingando. Como eu disse esses dias, naquela velha lamentação que não nos ajuda em nada, né? Ninguém me ama, ninguém me quer. Ninguém me ama, ninguém me quer. E passa um ano, passa dois e passa três. Ninguém me ama, ninguém me quer. E eu mesmo me tornei escravo das mentiras dos outros ou da minha própria mentira. E nós ficamos preocupadíssimos. Por isso a carta de Pedro é tão bonita. Diz que o Senhor tem cuidado de nós. E Deus nos cuida não somente quando estamos alegres e felizes, mas Deus cuida todos os dias. Só que nós somos imaturos, insensatos e pecadores. E nós, em vez de salientar aquilo que é de bom dentro de nós e na nossa história, nós ficamos presos nas picuinhas da vida, nos detalhes tão pequenos que não tem nem sentido. Quantas tolices a gente escuta as pessoas falar, estão presas dentro de si, aprisionadas dentro de si, quando Deus nos chama a ser protagonistas da nossa história. E se houve alguém que viveu o seu protagonismo no escondimento, no silêncio, esta pessoa foi Nossa Senhora. Por isso Jesus declarou a todos nós que o vínculo mais perfeito que alguém pode ter, a semelhança de Maria, é aquele que faz a vontade de Deus. Mas nós não, orgulhosos que nós somos, achamos que a vida tem que ser como nós queremos. Somos infantis, como crianças que ficam chorando porque o irmãozinho pegou o pirulito dele. Sendo que no armário tem muito mais pirulito que ele podia simplesmente pegar. Não, mas fica olhando para aquele que o irmãozinho pegou. Quantas vezes nós nos agimos assim, infantilizados que somos, em vez de olhar para a beleza desta vida, em vez de olhar para as maravilhas de Deus que já manifestou tantas e tantas vezes na nossa vida, em vez da gente ficar louvando e glorificando como Maria fez e cantar os louvores do Senhor, não, a gente prefere olhar para o próprio umbigo e chorar as nossas perdas, chorar aquilo que não deu certo, e nos tornamos escravos de uma vida medíocre que nos rouba aquilo que é mais sagrado que Deus colocou em nosso coração, a certeza de que nós somos amados por Ele. Em vez de a gente acreditar no amor de Deus, a gente fica mendigando os amores humanos por aí, que tantas vezes escravizam. Quantas e quantas vezes eu tenho que dizer nos meus atendimentos, pelo amor de Deus, em São José dos Campos tem milhares de homens, muito mais bonitos que aquele que se foi, muito melhor. Tem milhares de mulheres, muito melhor que a sua e mais bonita. A pessoa fica chorando que perdeu, em vez de seguir em frente.
Porque simplesmente eu tenho que dizer para a pessoa: você ama a sua ex-namorada, ótimo, mas ela não te ama, meu filho. Ela tem o direito de não gostar mais de você. Ela tem o direito de dizer para você: tchau, acabou. Porque se ela não gosta mais de você, o que ela vai fazer? Ela tem que dizer: não, acabou. Em vez da gente reconstruir a vida, seguir em frente, a gente fica chorando as perdas, e algumas delas tão ridículas que é impossível a gente querer acreditar em certo troço que a gente não consegue vislumbrar. Como é que as pessoas se aprisionam tão facilmente, se escravizam nos seus vícios, se arrebentam pelas suas preocupações? Quer ver? Uma preocupação muito tola. O filho chega em casa para passar o final de semana. Ele vai embora. A viagem dura 2 horas. Então, só de 2 horas depois que a mamãe tem que ficar preocupada se aconteceu alguma coisa na estrada. E olha que no nosso tempo de hoje existe o tal de celular, que além de fotografar e fazer tantas outras coisas, serve para telefonar, por incrível que pareça. Mas o filho passou a primeira esquina, a mãe já fica cavando minhoca no asfalto, preocupada com aquilo que vai acontecer. Não é não? E põe preocupação, não é não? E assim por diante. Quantas vezes a gente alimenta dentro de nós preocupações altamente destruidoras, que não nos ajudam em nada. Mães que prendem, aprisionam os seus filhos e os tratam como infantis, e aí vai infantilizando os filhos. Meu Pai do céu, um dia você saiu da sua casa, encontrou o seu marido, casou com ele e viveu a sua vida. Por que o seu filho não tem o direito de fazer a mesma coisa e fazer as suas próprias escolhas? Porque se você educou bem, ele vai escolher bem, mas se você educou mal, é impaciência. O que não nos é direito a gente querer roubar dos filhos e das pessoas a sua liberdade humana. Se nós tivermos o direito de fazer as nossas escolhas e viver a nossa vida, preocupação e mais preocupação. Eu também ando muito preocupado com a minha barriga, porque atacou a minha coluna. Preocupado nada. Uai, o que eu vou fazer? Já deu problema na coluna, o problema está lá atrás, quando eu fiz escolhas erradas. E uma vida sedentária, preferi mais comer e estudar do que fazer caminhada e estudar melhor. Entendeu? E não tem jeito, nunca vi de Jesus emagrecer alguém. Já vi Jesus curar de muitas coisas, mas curar de gordura eu nunca vi. Então essa é uma preocupação tola, que a gente tem que aprender a curá-la, como disciplinando na comida. E aí a gente fica preocupado com tantas e tantas loucuras que não nos ajudam em nada a viver a nossa liberdade interior. Por isso a única coisa salutar, verdadeiramente salutar, é a gente fazer a vontade de Deus, é a gente amar a Deus, é a gente se consagrar a Deus, como Nossa Senhora assim o fez, a Virgem das Dores, que provou o mel mais saboroso do amor de Deus, dando o seu sim e consagrando a Deus toda a sua vida e o seu filho. É certo que Maria teve também as suas preocupações, mas preocupações saudáveis faz parte da vida. Vocês sabem por que Nossa Senhora saiu de Nazaré e foi até Cafarnaum? Porque chegou a ouvir dela as ameaças sobre Jesus, o seu filho. Preocupações salutar é aquela que nos coloca ainda mais em comunhão com Deus e em comunhão com o seu filho. Não essas tolices humanas que eu tantas vezes vivi e ainda vivo e tenho que continuar a dizer a cada dia: Padre, acorda para a vida.
porque amanhã é um novo dia e tudo se transforma. O melhor caminho é aquele que Nossa Senhora nos ensina no Evangelho de hoje. Olhe para Deus. Ao acordar e ao dormir, olhe para Deus. O Magnífico é uma bela lição de amor. É a oração que nos ensina a olhar para Deus e cantar as maravilhas de Deus. Perdi meu pai por suicídio. Perdi minha mãe por câncer. Há 3 anos atrás, perdi meu outro irmão de câncer. Esses dias, teve um sábado que os 3 irmãos padres, eu, o padre Edson e o padre Fábio, estavam os 3 no hospital, cada um numa cidade. Um atacado da coluna, o outro com labirintite e o outro com AVC. Você acha que Deus deixou de nos amar? Não. A gente precisa saber reconhecer os sinais de que Deus cuida de nós e de que nossas vidas estão em suas mãos. Tragédias, desgraças, problemas, todos nós temos. Os santos são eloquentes em nos ensinar, sobretudo Maria Santíssima, que se colocou de pé junto da cruz de seu filho, como nós precisamos superar e suportar as adversidades dessa vida, porque simplesmente são elas que nos tornam melhores, são elas que nos possibilitam a gente poder amadurecer, porque nesta vida ninguém de nós está pronto. Você acha que o dia que o bispo, amanhã nós vamos ter a ordenação do Cadu, amanhã nós vamos a ordenação do nosso diácono Cadu, você acha que a hora que o bispo botar na cabeça dele e o Espírito Santo dele descer sobre ele, ele vai sair dali prontinho? Vocês acham? Quem é casado aqui? O dia que o padre deu a bênção nupcial, o padre é o diácono, no seu casamento, o seu marido ficou o marido mais lindo, maravilhoso, estupendo, espetacular que o mundo podia ter? Ou vocês tiveram a aprender a lidar com ele e eles tiveram que aprender a lidar com você dia após dia? E desses desencontros e desses encontros, vocês foram se tornando cada vez mais um casal consistente. O problema deste mundo são as inconsistências humanas, são as inconsistências da fé. Eu fico abismado de ver como as pessoas podem abandonar a sua fé por um problema minúsculo que acontece dentro de uma paróquia. Porque o padre me olhou atravessado, o padre estava com uma baita diarreia, a pessoa nem sabia. Isso já aconteceu comigo. Aí a pessoa, não, o padre não me deu atenção, o padre estava pensando no banheiro. Brincadeiras à parte. As pessoas abandonam a igreja a troco de nada, abandonam a sua fé a troco de nada, e o preço que se paga é tão alto. Quantas vezes nós nos tornamos prisioneiros de nós mesmos? Quantas vezes somos nós que roubamos a nossa alegria de viver? Quantas vezes nós estabelecemos fugas e mais fugas, buscando em lugares, em pessoas, em coisas, consumindo coisas que mal serão usadas. Quantas vezes nós nos tornamos prisioneiros das nossas próprias mentiras, por uma questão única. A única coisa que tem que prevalecer neste mundo é a minha vontade. Eu me torno meu próprio rei. E Jesus não tem lugar. Os mandamentos de Deus não têm lugar. A vontade de Deus não tem lugar para mim. Quantas e quantas vezes nós nos tornamos os super poderosos, aí a gente se torna uma desgraça na vida em família. Autoritários, grosseiros, estúpidos.
Como um padre uma vez disse, numa reflexão para o clero, eu já falei aqui, vou repetir, isso me assusta. Padre, dizendo ao padre que estava pregando para nós: Padre, a minha mulher é a melhor mulher do mundo, ela faz tudo o que eu quero. Essa mulher é uma coitada, ela não é a sua esposa, meu amigo, ela é sua escrava. Isso não é um casamento, isso é uma distorção do sacramento. Quando se oprime, quando se anula. E claro que as mulheres muitas vezes suportam o autoritarismo e a grosseria dos homens, porque o único rei que tem dentro da casa é ele, e a vontade dele tem que prevalecer. E aonde fica Deus? Aonde fica a beleza do sacramento? Citei aqui algumas situações muito concretas que nos falam daquilo que nos esvazia por dentro, daquilo que nos sufoca por dentro, quando nós queremos apenas uma única coisa: a nossa vontade, a nossa vontade, a nossa vontade. Como esses dias eu escutei um filósofo que dizia: quando eu era criança, o papai levava a gente para uma lanchonete e dizia: senta aqui, daqui a pouco eu volto. E ele voltava com uma coxinha e uma Coca-Cola para os filhos tomarem e comer. Hoje os pais chegam para o filho e dizem assim: o que você quer comer? É o filho que manda no pai, não é o pai que pede, que determina para o filho. Aonde você quer sentar? Quantas coisas eu já vi? Os filhos impertinentes. E aí depois as preocupações vêm. Feche os seus olhos um momento. Vamos orar, a música vai nos ajudar agora. Queremos colocar, Senhor, em Tuas mãos nossa vida, nosso coração, nossos medos, incertezas, inseguranças, preocupações derivadas, Senhor, das nossas próprias fraquezas humanas, preocupações vazias que brotam do nosso orgulho, preocupações desnecessárias que brotam da nossa intolerância, preocupações sem sentido e sem nexo, porque elas nos roubam, Senhor, e está nos roubando o sentido da nossa vida. Eu te peço agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha sobre todos nós, também sobre mim. Tantas vezes, Senhor, fragilizado, tantas vezes onipotente, tantas vezes arrogante. Quanto tempo perdido, Senhor, as amarguras da vida, pelos acontecimentos do passado, pelas raivas e remorsos, porque alguma coisa não deu certo. Queremos pedir ao Espírito que nesta noite Tu possas limpar o nosso coração. Com humildade queremos nos colocar como Maria. Com humildade queremos dizer sim à Tua vontade. Com humildade queremos cantar os Teus louvores, Senhor, os Teus louvores, porque Tu és o Deus que habita a nossa casa, Tu és o Deus que habita o nosso coração, Tu és o Deus que simplesmente não pode nos abandonar. Queremos te dar graças, Senhor, porque nesta noite, nesta missa, nós voltamos o nosso olhar, como Maria assim o fez, para a Tua presença em nós. Sim, Espírito Santo, lave o coração de cada pessoa que está aqui. Tu és a água viva, esta água que brota do templo, esta água que aonde vai passando vai gerando vida em tantos corações, em tantas pessoas, em tanta gente que perdeu a alegria de viver, que perdeu o sentido da vida,
aprisionado nas suas preocupações e nos seus medos. Sim, Espírito Santo, vem sobre todos nós nesta noite, gerando em nós uma nova vida, gerando em nós um coração novo, dando-nos um coração livre, um coração de filhos, um coração de filhas que são muito amados por Deus. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasga o céu, meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasga o céu, meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Eu quero ouvir você cantar. Ó vento impetuoso, solta a sua voz. Ó Espírito Santo, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Sopra hoje aqui, ainda mais forte, clamando. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasga o céu, meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Estenda sua mão em direção à Virgem Maria. Eu peço que você agora coloque todas as suas preocupações nas mãos de Maria. Uma das experiências mais bonitas que eu fiz na Bíblia, quando aquele meu irmão falecido há 3 anos, ele foi muito alcoólatra. E certa vez eu estava em João Pessoa, pregando um retiro com o Frei Josué, e o Frei Josué disse assim: consagre o teu irmão a Nossa Senhora e deixe a Maria agir. Pouco tempo depois, o meu irmão abandonou a bebida, ficou anos sem beber. Pouco tempo depois. Então coloque os seus filhos, sua casa, sua família, todas as vossas preocupações. Fique de pé e juntos vamos rezar a nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria,
que o manto sagrado da Virgem Maria, que este manto bendito, que este manto seja estendido sobre a sua casa, que este manto seja estendido sobre a sua família, que este manto seja estendido sobre todas as suas necessidades. Que Maria interceda por todos nós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Vamos cantar.